e um coração preparado, e a semente abençoada que será semeada agora, com certeza vai germinar e vai dar frutos para a glória do nosso Deus. Amém? Você quer ouvir o Senhor falar com você nesta noite? Então você curva a tua cabeça, abra a tua boca e o teu coração, fala: Senhor, fale comigo. Senhor, me dê entendimento da tua palavra. Senhor, me faça compreender qual é o teu propósito, e sobretudo me ajude a viver os teus propósitos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, cantamos louvores, adoramos o teu nome, sentimos a tua doce presença neste lugar, Senhor. Ó Deus, eu sei que o teu Espírito está na condução deste culto e precisamos que o Senhor permaneça conosco. Em especial, Senhor, porque agora nós queremos ouvir a tua voz. Abra, Senhor, o entendimento de cada um de nós, os teus filhos, nos dê compreensão, Senhor, acerca daquilo que vai ser tratado. E mais do que entendermos a tua palavra, ó Deus, nos ajude, Senhor, a vivermos a tua palavra, a vivermos a tua vontade. Que eu venha a ser, Senhor, agora apenas um canal, um instrumento através de quem o teu Espírito Santo possa comunicar a tua vontade a cada um de nós, os teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Mais um instante só em pé, eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 6, nós vamos ler apenas dois versículos muito conhecidos da grande maioria dos irmãos. Mateus capítulo 6, nós vamos ler os versos 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículo de número 22. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém. Os irmãos podem se assentar. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O tema da mensagem de hoje, irmãos, anote aí, guarde bem. O tema da nossa mensagem é ajustando a visão. Amém? Ajustando a visão. Estamos vivendo um tempo de crise generalizada. Para todo lugar que você olhar, sob a perspectiva humana, você vai chegar a essa conclusão, que estamos vivendo um tempo de crise. Vivemos crise econômica, política, climática, social, ética, moral, espiritual. Dá a impressão que o mundo está fora de controle. Porém, nós sabemos que o nosso Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Amém, irmãos? Quando você olha para tudo aquilo que está acontecendo, a partir da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, e aí você abrange o mundo todo. Para onde você olha, você, olhando sob a ótica humana, sob a perspectiva humana, você só vai encontrar problemas. Você só vai encontrar crise. Crise econômica, crise política, climática, social, ética, moral, espiritual. A coisa parece que saiu fora do controle. A coisa parece que está de ponta cabeça e não tem mais acerto. Só que isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? Aconteça o que acontecer, Deus sempre esteve e está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Deus jamais foi ou será surpreendido por qualquer coisa. Qualquer coisa que vier a acontecer, jamais vai apanhar Deus de surpresa. Nós, homens, sim. Se nós pensarmos agora naquilo que está acontecendo, a última catástrofe que tem acontecido, que é a inundação lá do Rio Grande do Sul, pegou todo mundo de surpresa. Quem é que imaginava? Quem é que imaginava, mesmo dos moradores
lá daquele estado, daquelas cidades, que praticamente quase todas as cidades, 90% das cidades foram atingidas pelas inundações. Quem é que esperava aquilo? Então, governos, prefeitos, né, autoridades, cidadãos, todos foram apanhados de surpresa. Mas Deus não. Deus, ele nunca é surpreendido por absolutamente nada. Mas olhando sob a perspectiva humana, nós achamos que a coisa saiu fora do controle, né? Mas nós estamos falando aqui de perspectiva, né? Perspectiva humana. O que é perspectiva? É a forma como você vê e enxerga um objeto ou uma situação. Da maneira que você enxerga, da forma como você enxerga, é através desta perspectiva, né, que nós vamos então, conforme nós colocamos aqui, e o texto sagrado diz, né? O que traz luz à vida são os nossos olhos. Ou seja, a forma como enxergamos cada situação é que irá nortear nossas ações. É a partir da forma como vemos cada situação que iremos tomar as nossas decisões. De maneira que, se os nossos olhos forem saudáveis, enxergaremos por uma perspectiva correta e tomaremos as decisões acertadas. Se tivermos problemas de visão, toda a nossa vida está comprometida. De acordo com aquilo que nós enxergamos de cada situação, a partir do que acontece dentro da nossa casa, né? Desde o ambiente mais íntimo, né, que é o nosso lar, a nossa família, e aí se estende de uma forma geral, todas as nossas ações, elas serão norteadas de acordo com a visão que nós temos da situação. Se você está enxergando a coisa de uma forma, você sabe que você tem que agir. E você vai agir de acordo com aquilo que você entende ser a melhor solução para aquele momento, de acordo com a visão que você está tendo. E a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Ou seja, a vida está atrelada à forma como nós vemos as circunstâncias, as situações, aquilo que nos rodeia. De maneira que, se nós tivermos uma percepção correta, se nós tivermos uma visão correta, com certeza as nossas decisões têm chance de serem acertadas, né? Muito mais. Se nós estivermos enxergando de uma forma equivocada, errada, desfocada, certamente nós, ao tomarmos decisão sob aquela ótica, corremos um grande risco de tomarmos decisões erradas. Os irmãos estão entendendo isso? A nossa vida, ela gira a partir da percepção que nós temos das circunstâncias. A nossa vida, ela gira a partir da percepção que nós temos daquilo que está acontecendo. E aquilo que está acontecendo vai nos levar a decisões. E decisões têm as suas consequências. Sim ou não? Toda nossa decisão tem consequência. Afinal de contas, ou aliás, né, tudo que nós vivemos, ou pelo menos, se não tudo, a grande maioria das coisas que vivemos, é fruto das nossas próprias decisões, das nossas próprias escolhas. E eu penso que nenhum de nós, ao tomarmos uma decisão, ou fazermos uma escolha, nós queremos fazer a escolha errada, ou imaginamos que estamos fazendo a escolha errada, ao contrário. Ainda esta semana, estive na casa dos nossos queridos irmãos, né? Paulo, a Maiara, e nós falávamos a respeito disso, ali, sentado na tua mesa, ali, conversávamos sobre isso. Sempre que nós tomamos uma decisão, nós temos, né, na nossa mente, no nosso coração, que nós estamos tomando a decisão certa. Agora, por que é que nós tomamos uma decisão? Porque nós enxergamos uma situação e agimos de acordo com aquela situação. Existe, né, quando nós estamos falando da nossa vida natural, né, quando os nossos olhos apresentam alguma deficiência, nós recorremos a uma lente de correção, né? Porém, esta lente tem que estar bem ajustada à necessidade de cada um, para que não venha a desfocar. Quando nós temos uma deficiência visual, né, seja ela lá de que maneira for, nós recorremos a um profissional, e vamos buscar ajustar, né, a nossa visão.
E então, uma lente de correção nos é dada. Esse óculos aqui, por exemplo, é uma lente de correção, para que eu possa enxergar as coisas de uma forma mais clara, melhor. Muitos irmãos usam aí um óculos ou uma lente de contato, enfim, alguma coisa para corrigir a nossa visão. Só que é muito interessante, irmãos, porque esta lente de correção ela tem que ser ajustada a cada um segundo a sua necessidade. Nós podemos até consultar o mesmo profissional, por conta de uma deficiência até mesmo muito parecida. Mas a forma como vai ser tratado cada um será de forma pessoal, individual, e trazendo isto para uma realidade espiritual. Nós temos alguém que verdadeiramente cuida de nós, e cuida de nós de forma pessoal. Deus sabe o que você precisa, a forma como você precisa. Deus sabe como tratar. A palavra que é pregada aqui no altar, pelo pastor, pelo qualquer outro pastor, qualquer outro pregador que estiver aqui, a palavra que é pregada é uma palavra só para todos. Mas, na verdade, o Espírito Santo vai trabalhando em cada vida, em cada coração, segundo a necessidade de cada um. E nós entendemos, pela própria palavra de Deus, que trazendo isso para uma realidade espiritual, a nossa lente de ajuste espiritual é a fé. Vamos ver o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 2 Coríntios 5, 7. O texto diz: porque andamos por fé e não por vista. A lente espiritual para ajustar a nossa visão é a nossa fé, é a nossa confiança na palavra de Deus. Nós não andamos por aquilo que vemos. Por isso que eu disse ao início, que quando nós olhamos para tudo aquilo que está acontecendo, esta crise generalizada que há no mundo, sob a perspectiva humana, parece que a coisa está tudo fora de controle. Mas, na verdade, nós não andamos por aquilo que nós vemos através dos nossos olhos naturais. Nós não andamos, não tomamos atitudes e decisões de acordo com a perspectiva humana. Deixa para nós o versículo, por favor. Mas a palavra de Deus diz que nós andamos por fé. Não é por vista, é por fé. A Bíblia Sagrada, através do escritor da carta aos Hebreus, diz que o justo viverá da fé. Amém, igreja? O justo viverá da fé. O mundo está em crise, o Brasil está em crise, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Meu querido irmão e minha querida irmã, nós precisamos ajustar a nossa visão, porque eu e você não dependemos daquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais. Nós vivemos pela fé. Vivemos pela fé. Senão não faz sentido nós servirmos a Deus, senão não faz sentido nós conhecermos a palavra de Deus e as suas promessas, se de repente a nossa forma de conduzir a nossa vida seja semelhante à de alguém que não tem este mesmo conhecimento e esta mesma fé. Não. A palavra de Deus ela é muito clara. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, igreja? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Bom, se 1000 caiu ao meu lado e 10.000 à minha direita, o próximo sou eu. Isso é fé? Não. A minha fé é o seguinte: independente do que possa estar acontecendo, eu tenho um Deus que cuida de mim. E é por esta ótica que eu tenho que enxergar. É por esta ótica que eu tenho que olhar. Senão não é fé. Amém, igreja? E se eu falar para os irmãos, vocês têm fé que este móvel aqui é um púlpito de acrílico, vocês creem nisso? Ah, pastor, nós cremos. Isso não é fé. Fé não é aquilo que nós vemos. Ao contrário, a própria palavra de Deus, através de Hebreus, nos dá a definição de fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam,
a certeza das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas a palavra de Deus diz, e se ela diz, a minha visão tem que estar ajustada de acordo com a palavra, porque o justo viverá da fé. E o que é a fé? É crer na palavra de um Deus que jamais falhou, é crer na palavra de um Deus que não pode mentir, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que está acontecendo aí fora, o que está acontecendo no mundo, isso aí é uma coisa, o que Deus prometeu é outra, então a minha visão tem que ser ajustada de acordo com a palavra de Deus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você enxergar sob a perspectiva da palavra de Deus, você será vitorioso. Se você enxergar pela perspectiva do jornal, da Globo, ou qualquer outra emissora de televisão, ou qualquer outro lugar que você possa se informar, se for por aquela visão que você vai se ajustar, infelizmente, tenebrosa será a sua vida. É o que diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? E eu quero aqui, dentro desta mensagem que Deus colocou no meu coração, trazer aqui apenas alguns poucos exemplos da diferença que faz quando você olha sob a perspectiva humana para a perspectiva da fé, para a perspectiva espiritual, que conduz a vida de homens e mulheres de Deus. Eu gostaria de que fizéssemos a leitura em 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, versos 16 e 17. Antes de entrarmos aqui na leitura deste texto, só para posicionar os irmãos, esse texto aqui está inserido dentro daquela passagem bíblica que conta que o rei da Síria, ele fez guerra contra o rei de Israel, ou ele desejava preparar uma emboscada contra o rei de Israel. Só que cada vez que ele planejava alguma emboscada para o rei de Israel, o rei de Israel, ele se desviava daquilo, ele não caía naquelas armadilhas do rei da Síria, levando ao ponto do rei da Síria imaginar que havia entre o seu exército algum traidor, alguém que estava levando ali as informações para o rei de Israel, e por isso que o rei de Israel se livrava de todas as emboscadas, quando na verdade alguém disse a ele: não, meu senhor, não tem ninguém aqui no seu exército que está atraindo a sua confiança, não. É que lá em Israel existe um profeta do Deus deles, do Deus de Israel, e este Deus faz o profeta saber aquilo que o rei, meu senhor, está pensando contra o rei de Israel. O profeta avisa ao rei de Israel, e é por isso que ele se livra das suas armadilhas, das suas emboscadas. E então o rei da Síria disse: bom, se é desta forma, se é o profeta, e deram o nome do profeta Eliseu, se é o profeta Eliseu que está atrapalhando aí as minhas intenções, então o que nós precisamos fazer é eliminar Eliseu. Vamos tirar Eliseu, do mapa, e aí então as coisas ficam mais fáceis para nós. E a palavra de Deus vai dizer, você encontra isso nos versículos anteriores, que o rei da Síria manda investigar e encontra Eliseu na cidade de Dotã, Eliseu e o seu moço. E quando o moço levanta pela manhã, ele abre a porta e ele olha, e a cidade está cercada pelo exército do rei da Síria. E ele fica apavorado com aquilo. E ele volta para dentro de casa e chama Eliseu e diz: meu senhor, o que é que nós vamos fazer? A cidade está cercada, o rei da Síria mandou o seu exército. Volta para nós o versículo, por gentileza. E aí então, Eliseu, esta fala aqui que nós vamos ler é a fala de Eliseu para com Geazi. Eliseu diz o seguinte para o seu ajudante, para o seu auxiliar: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, irmãos? Preste atenção. Quando Geazi abre a porta da casa e olha, ele vê a casa cercada pelo exército do rei da Síria. Ele chama Eliseu, Eliseu vem ali, olha, e Eliseu diz: Geazi, acalma o teu coração. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17.
E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, irmãos? Geazi enxerga sob a perspectiva humana. Ele estava errado? Não. De fato, a cidade estava cercada pelo exército da Síria. Geazi não teve nenhuma miragem, não era uma visão, era real aquilo que ele via. Mas ele via sob a perspectiva humana. Quando eu digo para os irmãos que o mundo está em crise, nós não estamos aqui delirando. Nós estamos analisando e observando aquilo que de fato está acontecendo. Sim ou não? Você concorda com isso ou não? É claro, irmãos. Sob a perspectiva humana, é exatamente o que está acontecendo. Sob a perspectiva humana, o que Geazi viu era real. Não era uma miragem, não era uma visão. Mas a palavra de Deus, eu quero reforçar isso, diz que o justo viverá da fé. Nós não andamos por vistas, disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, mas andamos pela fé. E Eliseu, que era um homem que andava pela fé, quando olhou, ele diz: acalma, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E quando o Senhor abre os olhos espirituais de Geazi, ele viu que a cidade estava cheia, os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É assim, meu querido irmão e irmã, que nós, filhos de Deus, que conhecemos a palavra, que conhecemos as promessas e que cremos no Deus que fez as promessas, temos que olhar e dizer: sim, é verdade, isso que está acontecendo é real, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que prometeu enviar os teus anjos para que eles estivessem comigo. E, enfim, em cada situação, em cada circunstância, nós temos promessas de Deus para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar, para nos dar vitória. Amém, igreja? Essa é a forma como eu e você, como nós, filhos de Deus, devemos andar neste mundo, peregrinar neste mundo, porque senão não vale a pena. Que diferença vai fazer entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus? Não. Um outro exemplo. Nós vamos ler dois textos. O primeiro está em Números capítulo 13, versículo de número 33. Também eu quero posicionar os irmãos aqui, só para os irmãos entenderem, né, o versículo. Aqui nos fala daquele momento em que os filhos de Israel estavam já prestes a entrar na terra de Canaã, a terra prometida. O Senhor os havia tirado do Egito com mãos fortes e poderosas, caminharam ali pelo deserto, chegaram agora na fronteira de Canaã. Antes que entrassem em Canaã, Moisés toma 12 espias, 12 homens, um de cada uma das tribos de Israel, manda estes homens entrarem na terra de Canaã e diz: olha, vocês vão espiar a terra. Vocês vão lá, vão observar, vão dizer como é que é a terra, como é que são as coisas ali, para que a gente depois possa entrar. Porque o Senhor havia prometido a eles a terra de Canaã, mas era uma terra que deveria ser conquistada. Era uma terra que era habitada. E a palavra de Deus diz que sai aqueles 12 homens, um de cada uma das tribos. Depois de 40 dias eles voltam, e trazem os seus relatórios. Daqueles 12 homens, 10 deles traz este relatório aqui que eu quero ler com vocês agora. Eram 12, esse aqui é o relatório de 10. Eles disseram para Moisés o seguinte: a terra que nós observamos, que nós espiamos, é uma terra boa, muito boa, é aquilo que Deus falou que era de fato. Inclusive o texto sagrado, nos versos anteriores, vai dizer que eles trazem um fruto lá da terra de Canaã, um cacho de uva, que segundo a Bíblia Sagrada precisava de 2 homens para carregar aquele cacho de uva. E eu fico maravilhado só de pensar, irmãos, o tanto que eu gosto de uva. Alguém falou até aleluia aí, seria tremendo, mas preste atenção, apesar de tudo aquilo que eles viram, uma terra boa, uma terra fértil, que realmente se podia plantar, se podia colher, estava ali a prova, o fruto estava ali, mas eles dizem o seguinte: a terra é tudo isso,
mas também vimos ali gigantes, filhos de Aнаques, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja aqui, irmãos, a visão desfocada, a visão arruinada. Olha que situação. A palavra de Deus diz que eles viram gigantes. Até aí, sem problema. De fato, a terra era habitada pelos filhos de Anak, descendentes de Anak, ou seja, eram descendentes de gigantes, eram gigantes. Até aí eles viram de fato o que estava acontecendo. Mas quando a visão é desfocada, quando os olhos não são bons, conforme diz o texto sagrado aqui, as pessoas começam a ver coisas que não existem, começam a ver fantasma. Diz aqui, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles se enxergaram, diante dos gigantes que eles viram ali, como se eles fossem meros gafanhotos. E eles vão mais além ainda. E eles dizem o seguinte, e nós também éramos aos seus olhos, ou seja, aos olhos dos gigantes nós também parecíamos gafanhotos, mas a bem da verdade eles não foram vistos pelos homens de Canaã. Eles não foram vistos pelos gigantes, porque se eles tivessem sido vistos pelos gigantes, muito possivelmente eles teriam sido mortos. Eles entraram ali como espias, eles não se apresentaram, eles não chegaram nos homens de Canaã e disseram, olha, nós somos do povo de Israel, Moisés nos mandou aqui, porque nós vamos tomar a terra de vocês aqui. Não, eles foram escondidos. Então, como é que eles podem dizer que eles foram vistos pelos gigantes como gafanhotos? Ou seja, uma visão completamente equivocada, errada, distorcida. E eles trazem este relatório negativo. E os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem que por conta desta fala, por conta deste relatório, eles conseguiram induzir aquele povo, aquela nação toda, porque os homens disseram, nós vamos perecer. Se é do jeito que vocês estão dizendo, é melhor nós voltarmos para o Egito. Nós não vamos entrar em Canaã, não. Nós não vamos entrar na terra da promessa, não. Veja bem, irmãos, o que uma visão distorcida, desfocada, míope, e isso agora eu trago para uma realidade espiritual, amém, igreja? Para uma realidade espiritual, quando nós não temos de fato a fé necessária, quando a nossa visão espiritual ela é curta, ela é míope, ela é desfocada, faz com que nós venhamos a ter medo e paralisar e não avançar para aquilo que já é uma promessa de Deus para a nossa vida. E se é promessa de Deus para a nossa vida, nós vamos alcançar se nós andarmos sob a perspectiva divina, sob a ótica da palavra de Deus. Amém, igreja? Deixa esse versículo para mim aí, por gentileza. Tudo o que aconteceu foi que aquela geração, ela pereceu no deserto e ela não tomou posse da promessa. Deus disse o seguinte, porque vocês duvidaram, porque vocês não creram, então por cada dia que vocês ficaram em Canaã espiando a terra, vocês vão ficar 1 ano, por cada dia, peregrinando no deserto. Foram 40 dias espiando a terra, serão 40 anos virando em volta até que morra esta geração. E a geração dos vossos filhos, que vocês disseram, o Senhor trouxe aqui para matar a nós e aos nossos filhos, os vossos filhos possuirão a terra. Amém, igreja? Você entende isso? Você veja que saiu toda uma geração lá do Egito. Alguns entraram na terra, outros não entraram na terra. Quem foi aqueles que não entraram? Aqueles que duvidaram, aqueles que não creram, aqueles que olharam sob a ótica humana, sob a perspectiva humana e não confiaram na promessa de Deus. No entanto, este é o relatório de 10, mas eram 12 os espias. Vamos ver a palavra de Deus em Números capítulo 14, versículos 6 ao 9. Capítulo 14, verso 6.
Aqui fala a respeito dos outros dois espias, Josué e Calebe. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Veja bem, irmãos, aqui que visão completamente diferente. A terra é exatamente isso, a terra é boa, existe gigante, é verdade, homens fortes e poderosos, mas se Deus se agradar de nós, se nós não formos rebeldes à vontade de Deus, nós entraremos e possuiremos, tomaremos posse daquilo que Deus prometeu para nós. Amém, igreja? Você entende isso? Confiança, fé, crer na palavra, crer na promessa, não ficar olhando para a circunstância, não ficar olhando para o que está acontecendo, não ficar olhando para os noticiários aí de televisão, para a internet, ainda que não seja fake news, ainda que não seja notícia falsa. Não, pastor, mas isso aqui de fato está acontecendo. É verdade, está acontecendo. Mas se existe promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, é aquilo que já dissemos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas Deus é contigo. Amém, igreja? Tudo que o inimigo quer, tudo que o maligno quer, é paralisar, fazer com que você não venha a avançar e tomar posse daquilo que Deus tem para você. Quem conhece a palavra de Deus, quem conhece a história bíblica, sabe o que foi que aconteceu. Depois de 40 anos, rodeando, peregrinando ali pelo deserto, toda aquela geração morreram. Os filhos entraram na terra prometida, mas entre esses que entraram na terra prometida, estavam 2 que estiveram espiando a terra de Canaã e creram no Senhor. Quem foram eles? Josué e Calebe. Quem entra na posse da promessa é aquele que crê. Não importa o tempo que passa. Infelizmente, por conta da incredulidade dos outros, Josué e Calebe também caminharam e peregrinaram 40 anos. Poderiam ter entrado em Canaã muito mais cedo. Poderiam ter tomado posse da promessa muito mais cedo. Mas por conta da incredulidade dos outros, eles também peregrinaram, eles também tiveram que caminhar ali e esperar todo aquele tempo. Mas no tempo determinado, eles tomaram posse da bênção. Não importa o tempo, o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Ele é fiel para cumprir. Deixa eu passar aqui o último exemplo, que os irmãos conhecem muito bem também, 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo de número 26. Uma outra história conhecida também, mas só para posicionar os irmãos, aqui nos fala daquele tempo em que os filisteus declararam guerra contra Israel. Nesse tempo, o rei de Israel era Saul. Saul toma o seu exército e se posiciona contra o exército dos filisteus. Mas no exército dos filisteus se levanta um homem dizendo o seguinte: olha, não há necessidade que os dois exércitos lutem, guerreiem. Eu sou o filisteu. Escolhe aí entre vocês um representante, entre os filhos de Israel, para que venha duelar comigo, batalhar comigo. E aquele que vencer, o derrotado lhe servirá. O seu exército, a sua nação. Eu represento os filisteus e alguém de vocês aí represente o exército de Israel e a nação de Israel. Mas quem é que estava falando isso? Quem estava falando isso também era um gigante, chamado Golias. E quando os homens do exército de Saul olharam para aquele gigante, para aquele homem, disseram: quem é que vai conseguir enfrentar este homem? Quem é que vai conseguir vencer este homem? Quem é que vai conseguir derrotar este homem? E aí a palavra de Deus diz que todos os dias, durante 30 dias, Golias, pela manhã e à tarde,
lá do outro lado, insultava Saul e o exército. Né? Quem é de vocês? Quem é o soldado? Quem é o homem? Quem é o guerreiro que tem aí, que vai me enfrentar? E ninguém tinha coragem, porque, de fato, o homem era muito grande, né? Preparado, de fato, para as batalhas. Neste tempo, a palavra de Deus diz que Jessé, pai de Davi, que tinha também filhos que serviam o exército de Saul, chama Davi, prepara ali uma cesta com alguns lanches, queijo, coisas dessa natureza, diz ali o texto, e diz para Davi, Davi, você vai até onde está acontecendo lá, vai até o acampamento, né, onde está concentrado o exército de Israel, e se informe a respeito de seus irmãos, se eles estão bem, né, também a respeito da guerra, como é que está indo, se Israel está vencendo a guerra, se não está vencendo, porque não se tinha informação. Então Jessé manda seu filho menor, Davi, para que fosse até o acampamento e tomasse informações. Quando a palavra de Deus diz que Davi vai chegando, Davi ouve aquele insulto de Golias. Escuta, quem é de vocês, né, que vai guerrear, que vai lutar, que vai duelar comigo aqui? E Davi fica ouvindo aquele e fica indignado. E então nós entramos nesse versículo que nós vamos ler agora. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu escrevi aqui o seguinte, irmãos, a respeito disso. Enquanto o exército de Saul via Golias como um guerreiro imbatível, Davi enxergava Golias como um incircunciso, ou seja, alguém que não tinha aliança com Deus e, portanto, estava desprotegido. Né? Quem é este, pois, incircunciso filisteu? Ser incircunciso aqui significa alguém não aliançado. Este não tem aliança com Deus. Por maior que ele seja, por mais expert na batalha, no duelo que ele seja, por mais bem preparado que ele seja, ele não é um aliançado com Deus. Então nós não temos que temer este homem, porque nós temos aliança com Deus. E os irmãos conhecem a história. A palavra de Deus diz que Davi, indignado com aquele insulto, né? Era um vexame para o exército de Saul ser afrontado daquela forma e ninguém se dispor a enfrentar Golias. Davi vai até o rei Saul e diz, olha, eu vou duelar, eu vou guerrear contra este gigante. Saul fala, não, você não pode, você não tem nem tamanho para isso, você não tem experiência, você é um jovem pastor de ovelhas, o que você vai fazer? Ele é homem de guerra, experimentado, olha o tamanho. Não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Bom, Saul não conseguiu convencer Davi, toma a sua armadura, coloca em Davi, Davi não se sente confortável com aquilo, falou, não, isso aqui não dá, isso aqui não serve para mim, tira aquilo lá. A palavra de Deus diz que ele desce ao riacho, toma 5 pedras ali, com a sua funda e aquelas pedras, ele vai em direção ao gigante. O gigante olha para ele e fala, escuta, o que você está pensando? Porventura sou eu algum cão, algum cachorro, para você vir com pedra e pau contra mim? E aí Davi diz para ele o seguinte, olha, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em o nome do Deus dos exércitos de Israel. Não é essa pedra, não é essa funda, viu? Não é isso não, é o meu Deus que guerreia por mim. E a palavra de Deus, os irmãos conhecem a história, né? Diz que Davi toma a sua funda, atira aquela pedra, crava exatamente na testa do gigante, né? Por uma abertura do capacete do gigante, a pedra crava em sua testa, aquele homem cai, né? Davi corre e com a própria espada de Golias lhe corta a cabeça, o pescoço, e levanta a cabeça do gigante. Quando o exército dos filisteus viu que o seu herói era morto, diz o texto sagrado, eles vão em disparada, saem correndo, fugindo. E já o exército de Saul, quando viu que Davi tinha derrotado e matado Golias, eles também cresceram e aí correram atrás do exército dos filisteus, né? É muito interessante isso aí. Quando
alguém realmente conseguiu ali a vitória, todos eles saem correndo e querem sair na foto, né? É muito interessante isso. Tem gente que não quer enfrentar o gigante, mas quer sair na foto. Quer sair na foto. Não, nós fomos chamados para enfrentar o gigante. Nós fomos chamados para... por gentileza, deixa para mim esse versículo ainda, por um instante. Nós fomos chamados para enfrentar o gigante. Por quê, irmãos? Porque nós temos aliança. Amém, igreja? Nós temos aliança. A circuncisão para os hebreus, para os filhos de Israel, era uma marca de uma aliança. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós que hoje não é a carne do prepúcio que é cortado e marcado como aliança, mas é uma marca no nosso coração. Amém, irmãos? O meu coração e o teu coração está marcado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Então, se você tem aliança com Deus, a vitória é tua, em nome de Jesus. Por maior que seja o gigante, por maior que seja o inimigo, Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Quem é este que não tem aliança para se levantar contra os aliançados? Não olhe para o tamanho do problema, não olhe para o gigante, não olhe para a dificuldade, não olhe para a circunstância. Saiba que você é um aliançado, uma aliançada com o Deus Todo-Poderoso, que sempre vai lhe dar a vitória, para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Para a glória do seu nome. Tenha isso dentro do teu coração. Amém? Tenha isso dentro do teu coração. Pode tirar o versículo aí. Eu quero agora, finalizando, te fazer apenas 3 perguntas, para que você responda para você mesmo, dentro daquilo que nós estamos tratando. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: como você se vê a si mesmo? Como é que você se enxerga? Lembre-se, a palavra de Deus diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, um Deus todo-poderoso. Amém, igreja? É desta forma, que eu e você devemos nos olhar e nos enxergar. Eu sou a expressão do Deus vivo. Eu sou a expressão do Deus todo-poderoso. Não fui chamado, não fui criado por Deus, não fui levantado por Deus, não fui colocado em cima da terra neste tempo aqui para andar me arrastando. Não, em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha vida, não obstante os gigantes, não obstante as lutas, os problemas, as dificuldades, as adversidades, ela tem que expressar a glória de Deus. Tem que expressar a glória de Deus. Amém, irmãos? Isso não significa que nós não enfrentemos problemas. Não é disso que nós estamos falando. Isso não significa que nós não tenhamos as nossas lutas, as nossas batalhas. Isso significa que nós temos uma visão focada, ajustada, de acordo com a palavra de Deus. É isso que é importante. Tem pessoas que elas olham para si e se sentem incapazes para tudo. Isso aqui não é para mim. Não, isso aqui é muito grande para mim. Não, isso aqui eu jamais vou alcançar. Meu querido irmão e irmã, se o Senhor for com você, se Deus é contigo, não existe impossibilidades para Deus. Amém, irmãos? Quando nós estamos falando aqui a respeito de conquistas, de vitórias, nós não estamos falando da força da nossa carne. Não é na força do nosso braço, não é na nossa inteligência, não é na nossa capacidade. Porque se for assim, de fato, pode ter certeza que nós seremos vencidos, que nós seremos derrotados. Quando nós falamos a respeito de conquistas e vitórias, nós estamos falando de um Deus que tem prometido e é fiel em cumprir as suas promessas. Na força da nossa carne e do nosso braço, nós não vamos alcançar tudo aquilo que realmente nós imaginamos, até porque a palavra de Deus ela é clara em dizer, ela diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não importa qual seja a tua força, se foi Deus que abriu, fica em paz, fica tranquilo. Também, se não foi Deus quem abriu, a palavra do Senhor diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Não é na força do teu braço, do meu braço, que nós vamos fazer.
Então, como é que você se enxerga? Como é que você se olha? Como é que você se vê? Isso é muito importante. Sabe, irmãos, tudo que o inimigo deseja é desfocar a nossa visão, nublar a nossa visão, para que nós não venhamos ter clareza naquilo que nós estamos enxergando, porque é aquilo que nós já dissemos. A falta de visão, ela pode muitas vezes trazer o medo vai trazer a paralisia. Você estando paralisado, você não consegue avançar, você não consegue alcançar. Tudo isso que o diabo quer para você. Veja bem, irmãos, que Deus pode já, ou poderia já ter dado a muitos de nós aqui muitas coisas que ainda nós não conquistamos por conta do medo. Por conta do medo. De repente, existem projetos de Deus na minha vida ou na tua vida que ainda não foram concretizados porque nós tivemos medo e não avançamos. Poderíamos ter avançado. Demos o exemplo há pouco aqui dos filhos de Israel. Eles não precisavam ter esperado 40 anos para entrar na terra prometida, poderiam ter entrado 40 anos antes. 40 anos antes de estar desfrutando daquilo que Deus havia prometido. Mas a visão desfocada trouxe o medo trouxe a paralisia, não permitiu que eles avançassem e atrasaram, retardaram o projeto de Deus. A segunda pergunta, a primeira é, como você se vê a si mesmo? A segunda pergunta, como você vê o seu inimigo? Como é que você vê o seu adversário? E aqui, quando eu estou falando de inimigo, irmãos, nós vamos pensar naquele que verdadeiramente é nosso inimigo. A palavra de Deus, através de Paulo, diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós lutamos contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra dominadores. Este é o nosso verdadeiro inimigo. E a respeito deste inimigo, a palavra do Senhor diz que ele já foi vencido lá na cruz do Calvário. Ele já foi derrotado. Amém, irmãos? Ele já foi derrotado. Então você tem que olhar para o teu inimigo como alguém que já foi vencido. E você tem que olhar para aquilo que diz a palavra de Deus, que em Cristo Jesus, o Senhor, eu e você já somos mais que vencedores. Amém? Então é desta forma. O exército de Saul enxergava Golias como imbatível. Davi enxergou Golias como um incircunciso, alguém que não tinha a proteção de Deus e que, portanto, poderia ser vencido, como de fato foi. É assim que nós devemos enxergar os nossos inimigos ou o nosso inimigo. E a terceira e última pergunta é, como é que você vê o seu Deus? Como é que você se vê a si mesmo? Como é que você vê o seu inimigo? E como é que você enxerga o teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o poder do teu Deus? Amém, igreja? Amém? Você pensar que existe alguma coisa que você não pode alcançar, porque as circunstâncias, ou porque isso, ou porque aquilo, não vai lhe permitir, você está limitando o tamanho e o poder do teu Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É desta forma que nós devemos enxergar o nosso Deus. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem é que pode se colocar diante de Deus e dizer, por aqui o Senhor não passa? Alguém pode fazer isso? Nada. A palavra de Deus diz, através do salmista, Senhor, se eu subir nos mais altos montes, o Senhor está lá, se eu descer nos mais profundos abismos, o Senhor está lá. A luz e as trevas para ti é a mesma coisa. Nada é diferente para ti, Senhor, nada é impossível para ti. Não existe impossibilidades para ti, não existe dificuldades para ti. Jesus, conforme diz a própria palavra de Deus, através da carta aos Hebreus, a expressão do Deus vivo na terra durante os anos da sua vida e do seu ministério. Um certo dia ele chega numa casa, os irmãos todos conhecem esta passagem bíblica, trazem um paralítico e descem aquele homem até a sua presença. 4 homens levam aquele paralítico e descem aquele homem pelo telhado até a presença de Jesus. Jesus olha para o paralítico e diz, homem, perdoados são os teus pecados. Os fariseus religiosos da época disseram, isso aí está blasfemando.
né? Quem é que pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, sondando o coração daqueles homens, como sonda o meu e o teu coração nesta noite, né? Jesus olhou para aqueles homens e disse: escuta, o que é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer ao paralítico levanta e anda? Para que vocês saibam, disse Jesus, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico, levanta e anda. Então, para o Senhor não faz diferença entre perdoar pecados e levantar o paralítico. Para Ele não há impossibilidades. Amém, igreja? Você entende isso? Esse é o meu Deus e esse é o teu Deus. Coloque-se de pé no teu lugar. Eu quero ler um último versículo para nós finalizarmos esta mensagem. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho-te, diz o Senhor, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Unjas os olhos com colírio. De que colírio está falando aqui a palavra? O colírio espiritual, colírio que vem de Deus, o colírio que vem do céu, não é? O tema da nossa mensagem, já disse aqui, ajustando a nossa visão. Então a nossa oração será: Senhor, traga desse colírio sobre os meus olhos, para que eu possa enxergar, Senhor, da perspectiva correta, da forma como o Senhor quer que eu veja. Como é que Deus desejava que Saul e seu exército enxergasse Golias e o exército filisteu? Como Davi enxergou, como um incircunciso, que não tinha a proteção de Deus e que, portanto, eles poderiam vencer. Como é que o Senhor desejava que os 12 espias tivessem visto a terra de Canaã, como viu Josué e Calebe? Uma terra ocupada, tem gigantes, vamos ter que batalhar, amém, irmãos? Porque esta é a vida. Não é porque você tem promessa que a coisa vai cair no teu colo. Você tem que ir para a luta, você tem que batalhar, você tem que trabalhar, você tem que guerrear. A vida é assim, não espere diferente, porque não vai acontecer, mas você vai na certeza da vitória, em nome de Jesus. Era assim que Deus queria, que Saul e o seu exército tivessem visto Golias e os filisteus. Este era o desejo do coração de Eliseu, quando Geazi abriu a porta e olhou, que ele tivesse visto não apenas o exército da Síria, mas que ele tivesse visto também os anjos do Senhor acampados ao redor. Qual é o desejo do coração de Deus para a minha vida e para a tua vida? É que diante das nossas lutas, dos nossos desafios, das nossas dificuldades de cada dia, nós não olhemos apenas para o problema, mas olhemos para a grandeza do nosso Deus. Senhor, unja os meus olhos com o colírio que vem do céu, para que eu possa enxergar da forma como o Senhor deseja. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite, meu Pai. Ó Deus, nós vivemos, Senhor, num mundo e num tempo de crises generalizadas, querido Deus. Crises que, quando nós olhamos sobre a perspectiva humana, parece que tudo está perdido e tudo está fora de controle. Mas nós viemos nesta noite, meu Deus, para ouvir a Tua palavra e ajustar a nossa visão, Senhor. Porquanto a Tua palavra nos diz que o justo viverá da fé. Não andamos por vistas, ó Deus, não andamos por aquilo que vemos, não tomamos decisões, ó Deus, por aquilo, Senhor, que estão diante dos nossos olhos naturais, mas nós decidimos, ó Deus, por intermédio da fé, através da Tua palavra e através das Tuas promessas. Querido Deus e Pai, ajuste, Senhor, a visão de cada um de nós, os Teus filhos, segundo a nossa necessidade, ó Deus, conforme a Tua palavra que foi pregada nesta noite, ó Deus, e que nós, os Teus filhos, venhamos a ter, Senhor, a cada dia, dentro dos Teus planos e propósitos, as conquistas, ó Deus, as vitórias que o Senhor já tem reservado para nós. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Amém? Essa palavra falou ao teu coração de alguma forma?
Então aplaude e glorifique o Senhor, exalte a Ele, louvado seja Deus. Você já sabe disso, nós temos ensinado, não é? Deus tem propósito para a tua vida. O inimigo, ele tem propostas. Você pode ter certeza que sempre o inimigo vai colocar propostas diante de você para tirar o teu foco. Não é? Ele tentou fazer isso com Jesus. Quando Jesus ficou 40 dias lá no deserto, se consagrando para dar início ao seu ministério, sabendo que ele tinha um propósito da parte de Deus, porque para isso ele nasceu, o inimigo veio com 3 propostas. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te do pináculo para baixo, porque o Senhor vai guardar você, assim diz a palavra. Foi uma proposta do diabo para Jesus. E a terceira proposta foi o seguinte: mostrou os reinos e a glória deste mundo e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Preste atenção, sempre vai chegar uma proposta do inimigo para você, mas se firme nos propósitos que Deus tem para a tua vida. Ainda que as propostas pareçam ser tentadoras, e são, né? E são, né? As propostas muitas vezes são sedutoras. Mas eu e você não vivemos por propostas, vivemos por propósito. Ainda que tenha um preço a ser pago, e tem, mas nós vivemos por propósito. Amém?